muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à 4ª temporada do programa Mais Mulher Centenário de Nova Prata. No ano que o nosso município completa 100 anos, queremos compartilhar com vocês histórias de mulheres incríveis que em suas trajetórias de vida marcaram a história da nossa linda cidade. Vamos conhecer mulheres que aqui vivem, trabalham e fazem Nova Prata. A nossa convidada especial na noite de hoje é a Nelly Salete Toscan Vieira. Muito boa noite, Nelly. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. Boa noite, Veridiana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando de alguma forma. Nelly, eu sempre falo que esse programa me faz com que eu me sinta muito bem, porque aqui a gente conta histórias de mulheres empreendedoras, mulheres competentes, mulheres dedicadas aos seus trabalhos, mulheres que são inspiradoras e que se destacam não só em suas vidas pessoais, mas também profissionais. E por isso que você é a nossa convidada especial na noite de hoje. Então, para começar o nosso bate-papo, Nelly, eu gostaria que você se auto-apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam conhecer um pouquinho mais quem é a Nelly, quem é a nossa convidada da noite de hoje. Obrigada, Veridiana. Parabéns pelo programa. Acho que é uma forma de a gente estar mais próximo das pessoas e de algumas que não nos conhecem, para que a gente possa se tornar conhecida. Então, eu venho de família muito simples, sempre morei em Nova Prata, meus pais, minha mãe, tenho 2 irmãs, sou casada. Posso falar já o marido? Claro, né? Sou casada com o Ismael Borges Vieira, com quem tenho 2 filhos, o Rafael e a Maísa. E que mais que eu posso dizer? Comecei a trabalhar desde muito cedo, não só eu, mas minhas irmãs também, para a gente ajudar no sustento da família, que no nosso entendimento sempre foi a base de tudo, nossa família, o que nosso pai nos ensinou com muita simplicidade, muita humildade, sempre trabalhou e não foi diferente, porque a gente desde cedo, desde 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar fora para ajudar em casa. E com isso, a gente foi desenvolvendo o que a gente hoje é. Eu sempre falo, Nelly, assim, de colocar as crianças cedo na responsabilidade, né? Lógico que hoje em dia tem várias leis e tal, mas é a educação, a responsabilidade, saber de onde vem o sustento, né? Isso é muito importante, né? Que existia muito mais na nossa época do que hoje em dia, né? É dar o valor para o nosso sustento, é contribuir com as nossas famílias. E como você estava falando também, a base familiar, ela é tudo, né, Nelly? Ela é. É o exemplo dos nossos pais, é tudo. A gente só é o que é hoje em função dos ensinamentos que a gente teve. A legislação nos traz alguns impedimentos, né? Das crianças, dos jovens, na adolescência não poderem trabalhar, porque lógico, em alguns lugares tem aquilo que a gente chama de colocar a criança num trabalho que ela não deve. Isso. Mas se ela estivesse fazendo alguma coisa, ela não estaria nas ruas. Exatamente. A sociedade não teria que abraçar esse tipo de situação, esse tipo de criança, esse tipo de problema. A gente começou com 12 anos trabalhando fora e em trabalhos muito simples e a dar valor a tudo que se ganhava. Muito simples mesmo. Minha mãe plantava e eu tenho orgulho de dizer que eu vendia verdura. Hoje eu tenho certeza que muito jovem, muita criança de 12, 13 anos, daqui a pouco tem vergonha de comprar e acha que o leite encontra no supermercado e não vem de lugar nenhum. A gente tinha desde tudo isso e eu saía vender verdura.
Nós estávamos falando na semana passada, no programa em que a Mirta Cherubini foi a nossa convidada, que muitas crianças acham que o leite, ele vem na caixinha, ele se cria, né? Dentro de uma caixinha, né? Não tem todo esse conhecimento, né? E então, hoje a gente tem uma sociedade em que muitos têm que abraçar, né? O município tem que se preocupar com tudo isso. Eu estava escutando alguém falando sobre a Casa do Acolhimento e a preocupação com tudo isso, muitas vezes por desestrutura familiar, muitas vezes por outros motivos. Mas a importância da gente saber que é possível a gente fazer alguma coisa para que a gente não fique nas ruas e para que a gente não faça aquilo que não deve ser feito. Com 14 anos eu fui trabalhar numa padaria, veja só, eram 8 horas diárias e eu estudava à noite. E não me impediu de eu estudar e trabalhar com 14 anos de idade. Então, são trabalhos que nos dignificam. Exatamente. E que nos fazem conhecer muito e a gente se dispor a continuar trabalhando e crescendo. Nelly, depois da padaria, você trabalhou também como vendedora. Sim. Já no comércio local? Sim. Como é que foi essa sua experiência? Sim. Eu trabalhei na padaria 4 anos. Saindo da padaria, veio a oportunidade, se instalou em Nova Prata o Empório de Tecidos. Se instalou onde hoje está o INSS. Depois ele foi transferido para onde está o Santander hoje. Por lá eu fiquei 9 anos. Então eu trabalhei 9 anos como vendedora. E até hoje encontro pessoas que eu atendia, porque a gente... Era da época dos enxovais, né? Sim. Que os pais davam o dote para as filhas, enfim, compravam. E então eu sou dessa época, viu, Nelly? A gente tem até hoje, né? Coisas que eram lá do enxoval. Que eram para a vida toda, né? É verdade. Que eram para a vida toda. Então lá eu trabalhei 9 anos. E daí surgiu a oportunidade da CDL estar precisando de alguém para trabalhar. E por 2 vezes eu estive participando de entrevista. E na segunda oportunidade eu fui contratada. E que ali, eu acho que já no comércio, como vendedora, você já tinha esse contato mais direto com o público, né? Já adquiriu uma bela de uma experiência, né? De tratar com as pessoas. Eu acho que é a faculdade da vida, é saber lidar com pessoas. Exatamente. Eu sou apaixonada pelo relacionamento, pelas relações interpessoais. Sempre gostei muito disso. Então, dali, passei a trabalhar na entidade, na CDL, que por lá eu fiquei 33 anos. Muito tempo, né? Nelly, a gente vai ver agora algumas imagens e eu gostaria que você comentasse. Nessa foto, Nelly, o que essa foto representa? Em que lugar de Nova Prata ali? É você que está na foto? Sim, sou eu mesma, uma foto muito antiga. É na Rua General Flores da Cunha, onde ainda hoje mora minha mãe, para cima da Pousada dos Pinheirais. Nós não tínhamos calçamento na época, por isso eu trouxe uma foto bem antiga. Aquela casa lá mais à minha direita é a casa onde ainda hoje mora minha mãe. Ela sofreu algumas melhorias, vamos dizer, né? Porque mas ainda a casa está lá. Ainda a casa está lá. Hoje a gente tem calçamento, tem calçada, enfim. É onde a gente morou uma vida inteira e continua por ali ainda. Então essa é a casa da minha mãe. Veja que os postes, eles estão no meio, né? Então a rua passou para baixo. Tá certo. Ali é uma foto de família. A gente sempre foi muito família. A minha esquerda tem meus pais, minha mãe e meu pai. Num aniversário do Rafael, acredito que era 3 aninhos dele, a gente sempre fazia uma confraternização em família. E ali à minha direita, o meu sogro e minha sogra. Meu sogro faleceu com 100 anos, há mais de 20 anos. Com 100 anos, Isso, olha só. Com 100 anos, minha sogra também, os 3 ali estão falecidos. Quem ainda hoje vive é minha mãe. Então ali é uma foto de resgate da família, né? Que lindo, né? Um registro de família. Seus filhos? Sim, aí é meus filhos.
Eu estive na comissão dos 60 anos do CTG Querência do Prata. E foram, num momento, a gente resgatou primeiras prendas do CTG. E tanto eu como minha filha estivemos como primeira prenda. E ali uma foto nossa da família, e o Rafael também esteve participando como peão de invernada. Então aparece ali uma foto que deve ter sido em março de 2023. Ou 22, tá me falhando a memória agora, mas foi nos 60 anos do Querência, fez 61. Sim. Então, nos 60 anos do Querência, Uma a gente... foto mais recente, É uma né? foto bem recente. E você sempre esteve envolvida, né? Esteve envolvida com a cultura gaúcha, com o CTG, né? Querência do Prata, sempre trabalhou ali na entidade, né, Nelly? Isso. Quando jovem, por convite do meu marido, vamos dizer assim, ele sempre participou, foi convidado a gente formar uma invernada artística do Querência. E a gente entrou, ele por vezes participando de muitas modalidades, desde trova, desde canto, desde dançar, enfim, ele fazia várias atividades. E eu como primeira prenda. Então a gente por muitos anos participou ativamente. Depois de um tempo a gente casou, então a gente acaba, por força do momento, se afastando um pouco, né? Para a gente olhar para outros palcos da vida da gente. Com certeza. Costumo dizer. Mas depois a gente retornou com os filhos, porque tanto o Rafael como a Maísa entraram nas invernadas, tanto que a Maísa também esteve como primeira prenda, mirim, juvenil, adulta, enfim, né? E a gente acaba retornando com os filhos, né? E que orgulho, né? E que orgulho. Para a mãe que foi primeira prenda, ter a filha também primeira prenda, né? E dentro ali do CTG, quando você foi primeira prenda, você também foi a fundadora, uma das fundadoras da biblioteca. Sim. Então a gente não é só usar uma faixa ou estar ali como primeira prenda, a gente precisa ter conhecimento sobre a nossa história, e uma das formas é a leitura. Então, como primeira prenda, na época a gente pensou em livros e tal, né? Na época, a Dona Iole e seu agora o seu Prates, o Eli Prates, eles também eram muito ativos. O seu Eli esteve patrão também. E a Dona Iole estava professora, diretora de alguma escola na época. Então, a gente começou a adquirir alguns livros. E, lógico, a importância de registrá-los, né? Ter um documento disso. E, então, a gente fez um registro de todos eles. Porque eu ia nos ensaios carregando eles embaixo do braço ou na bolsa, né? Daí a gente fez o registro na biblioteca desses livros, que passaram a circular entre todos os integrantes. E daí, na época, estando primeira prenda, a gente os registrou. E o nosso local de ensaio é hoje o Centro Social Urbano. A gente tinha um local ali de ensaios e a gente colocou numa biblioteca ali. Na época, a Dona Iole, estavam comigo na gestão a Graziella Perim Fonseca e a Michele Casanova. E estava como coordenadora na época, que lembro, a Dona Miriam, vice-coordenadora da parte artística. Então, participamos todos neste momento, que acho que é importante registrar e compartilhar. Os livros ainda existem e, com o tempo, eles passaram a estar na Biblioteca Municipal. Tudo bem. Estão na biblioteca para quem deles precisar. E utilizar. Que atitude louvável, né? Porque a primeira prenda é uma jovem, né? Sim. E já ter essa noção da importância da leitura, né? Da preservação da cultura, incentivar as pessoas a lerem, foi um fato, considero, muito importante dentro da entidade. Nelly, a gente vai continuar vendo mais algumas fotos que eu gostaria que você comentasse em produção. Então, vamos lá para conhecer um pouquinho mais da nossa convidada. Esse é um momento muito importante também, né, Nelly? Sim. Este ali é os diretores do Jornal Popular. Eu tive uma homenagem no primeiro evento que eles fizeram no Troféu Mulher. Então, acredito que isso tenha sido 2008, se não me falha a memória. Mas, enfim, é uma homenagem pela trajetória, pela nossa trajetória, né? Tanto em entidades, voluntariado, como CDL, enfim, neste momento eu estava como executiva da CDL.
esse momento eu também considero ele muito importante, porque realmente foi a primeira edição do Troféu Mulheres. E as mulheres escolhidas foram as primeiras pessoas que o jornal na época pensou. E eu estava lá também, Olha ali, Nelly, eu muito também bem. Olha ali, ó. recebi esse troféu, e também, assim como você, né, eu tenho um troféu guardado com maior carinho, porque realmente, assim, foi um destaque, não que as outras edições não Claro. fossem, né? Sim. Mas foi, assim, o primeiro, assim, então foi um evento muito, muito bonito na Sociedade Grêmio Pratense, né? Lembro Na verdade, muito bem. estávamos lá sendo homenageadas, mas representando muitas outras. Muitas mulheres, por isso Muitas a importância. outras. Então, Exatamente. não que elas não fossem merecedoras também. Exatamente. Mas não se consegue homenagear todas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, através dessas que todas se sentissem homenageadas. Foi numa época assim que não existiu muitas homenagens às mulheres, né? Não é muito tempo atrás, mas não era tão comum. Então, por isso que as mulheres que foram homenageadas, não só nessa edição, mas nas outras também, a gente se sentiu muito lisonjeadas, Claro, né? com certeza. Vamos ver as outras fotos, produção. Esta é uma foto de toda a família CDL, quando em 2021, 13 de janeiro de 2021, a gente não fez amplamente divulgação, mas eu pedi demissão da CDL depois de 33 anos. E janeiro de 2022 foi quando eu deixei de trabalhar na CDL. Então foi feita uma festa surpresa na minha casa. E lá estavam todos, ou a maioria dos integrantes da diretoria da CDL, onde que a gente se despediu do cargo que eu estava lá há 33 anos. Então, os 33 na CDL, mas toda a outra minha trajetória antes disso, eu estava fazendo quase 60 anos, e destes 60, 47 eu estava trabalhando fora. Então, achei que era momento de a gente olhar para outros palcos da vida da gente. Passamos por uma pandemia e que a gente gostaria de não lembrar, de não falar, mas ela é importante porque ela mexeu conosco, ela mexeu com muitas pessoas e a gente fica com as coisas importantes que ela nos deixou. Tenho certeza que daqui a pouco minha atitude serviu de exemplo para outras pessoas. Numa das palestras, numa das primeiras que a gente promoveu juntamente com a UX, e o Frei Jaime Bétega, ele disse que quando a gente fosse ao médico em função do Covid, o médico não mandava nós para a farmácia, ele nos mandava para casa. E para casa, daí eu comecei a olhar para dentro da minha casa, e não é a pintura da casa, não é a arrumação disso, daquilo, mas olhar para dentro da vida da gente. O que estamos fazendo? De que forma estamos vivendo? Então, isto começou a mexer conosco, começou a mexer comigo. E sempre disse que eu não sei trabalhar pela metade. E eu ainda hoje não sei trabalhar pela metade. Ou eu estou presente 100%, eu me dou o 100% aquilo que eu me disponho a fazer, ou eu não estou. Então, foi o motivo do desgaste. Esses 3 anos de pandemia nos desgastaram muito, muito mesmo. E fez com que a gente começasse a olhar para dentro da casa da gente, como disse o Frei Jaime na época, olhar e pensar em que momento que vamos dar mais atenção para os outros palcos da vida que a gente tem. Então, foi um ano de bastante trabalho, porque alguns membros da diretoria sabiam que eu havia pedido demissão, mas não que eu tenha trabalhado menos, muito pelo contrário, eu trabalhei mais, porque era um ano que a gente tinha muitas atividades, a gente tinha renovações de contratos, principalmente de telefonia, que é um dos nossos maiores serviços, e a gente conseguiu cumprir tudo isso. Então, na época, o presidente Tiago permaneceu mais um ano para que a gente pudesse preparar uma outra pessoa que ficasse no lugar dele. Então, não foi uma demissão de 30 dias, como é costume, mas foi uma demissão de 12 meses e que a gente trabalhou muito. E pode ter certeza, Veridiana, com muito orgulho e satisfação, eu agradeço muito, sou muito grata, e tudo que eu aprendi e vivi, eu retribuí com o meu trabalho.
E com certeza, né, Nelly, somos testemunhas disso tudo, né? Tanto que quando a gente pensou nas mulheres que contribuíram no desenvolvimento de Nova Prata, né? Você foi uma das primeiras mulheres assim, a serem lembradas, porque por todo o seu trabalho, a sua dedicação, bem como você colocou, quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer muito bem feito. Sim. Isso é um lema que eu levo para minha vida também, mas também o que o Frei falou nessa palestra é muito importante, né? A gente chegar a um ponto da nossa vida e dizer, opa, a vida está passando, o que eu estou fazendo com a minha vida, está na hora de, né, olhar para outros palcos. Isso. É uma pergunta importante que a gente tem que se fazer, né? Nos momentos oportunos. E com certeza você deixou um grande legado dentro da CDL, que não tem como falar da CDL e não falar da Nelly, né, a eterna a coordenadora da CDL. Nelly, e falando em CDL, assim, quais são os maiores, ou quais foram os maiores desafios que você enfrentou quando você estava atuando? E as melhores conquistas também, ou maiores conquistas que você lembra? Tu sabe que quando eu iniciei na CDL, quem me contratou, e vou citar esses primeiros presidentes, para que todos os demais saibam que moram no meu coração. Na época estava Claudimir Juste, que por motivos de trabalho, ele acabou deixando a presidência interina para o Mário Busnello, que hoje está em Marau. Então, de lá para cá, sempre tivemos desafios. E a CDL não tinha muitos recursos, trabalhávamos apenas em 2 pessoas. E tudo era vendido e presencialmente. Nós tínhamos uma linha de telefone, que até hoje a gente lembra, foi comprada pela Aditomed, no momento que ela esteve presidente, hoje não está mais conosco. Tem uma pessoa que eu quero lembrar, porque foi uma que me dizia sempre, Nelly, o conhecimento não ocupa espaço. Então, sempre me dediquei e me disponibilizei a buscar sempre conhecimento. As dificuldades eram muito grandes, porque a entidade era pobre, a gente tinha 30 associados, 40 associados, então uma ficava na entidade, a outra saía para fazer visitas e buscar novos associados. Quando eu tive a primeira oportunidade de uma convenção logista, e era nacional, e era em Porto Alegre, nossa, há 30 anos atrás, você imagina sair daqui a Porto Alegre? É um desafio muito grande, né? Com certeza. Ir para um lugar que você nunca foi e participar de algo que também você nunca participou, porque uma convenção era grandiosa. Na época, o presidente Mário Busnello me apresentou a Isaura Orsato, que era executiva da Assim de Marau. Então, foi um grande desafio, a gente se conheceu e por muitas vezes a gente participou de atividades relacionadas ao movimento CDLista juntos. Então, desafios a gente sempre tem. Cada troca de presidente, a gente tem que se adequar, cada um tem um pensamento, um jeito de trabalhar. Mas sempre, Veridiana, a gente está sendo desafiada, eu sou movida a desafios. Então, desafios grandes, sempre, cursos, treinamentos, campanhas. Mas a gente trouxe a Nova Prata, por exemplo, através do Sebrae, o desenvolvimento de lideranças, que na época chamava Sebrae Ideal. A gente promoveu continuamente 12 turmas, cada turma de 20 e poucos alunos, e cada curso desses demandava 12 encontros. Então você consegue imaginar que foram muitos anos dando a sequência, e muitos líderes a gente preparou. Porque cada encontro era um tema, seja ele pessoal, seja ele financeiro, seja falar em público, então, enfim, eram muitos encontros. Então, este foi um treinamento que certamente muitas pessoas que vão me escutar, vão me ouvir, vão lembrar de quem fez, e que a gente preparou muitas pessoas através deste. Não menos de outros, porque se trabalhou também, em paralelo, cursos de vendas, de atendimento, de vitrinas. Um dos mais recentes que promovemos, que também foi desafiador para quem promoveu e não menos para quem participa, foi o Empretec.
E a gente organizou 2 turmas. Também quem participou vai se lembrar e que temos aí hoje na CDL Jovem 2 jovens que participaram do Empretec. Então também foram cursos muito extensos que durante uma semana, não menos que 8 horas diárias, você tem que se dedicar a fazer e a participar. Então são desafios muito grandes. Também, se puder ressaltar, mudou muito Nova Prata, tornou Nova Prata um centro comercial regional, que foi a Sexta-feira Especial. Exatamente. Foram 12 anos de continuidade, que as pessoas não têm a menor noção o que se trabalha nos bastidores. Quem trouxe essa ideia para dentro da CDL foi o seu Macir Dulli, numa assembleia em que discutimos a junção das entidades, SIC, CDL e Cindy Lojas. E que na oportunidade se decidiu cada um manter sua identidade. E veja, hoje estamos todos juntos lá, trabalhando juntos. Mas a Sexta-feira Especial, ela teve toda essa durabilidade, este tempo, e que fez com que a entidade crescesse, com que a gente buscasse novos associados e que se trabalhasse muito. Tu pode ter certeza que não foi um trabalho só meu, foi de muita gente, da equipe interna, que a cada evento tinha que buscar a formação. Muitas empresas que num mês participavam, no outro não participavam mais. Teve épocas que a gente fazia um por mês e a gente foi depois mudando por evento, mas cada Sexta-feira Especial era muito trabalho em busca de quem ia participar, porque isso tem um custo, né? E você promover junto com o poder público algo que atraísse o consumidor. Mas eu tenho que promover na minha loja algo com credibilidade, que faça com que ele vá na minha loja. E ao mesmo tempo eu tenho que promover alguma coisa para que as pessoas de outros municípios e para que as pessoas de casa saiam de casa. Então, foi desafiador. Mas um trabalho que a gente fez e que do início ao fim ele teve a nossa dedicação, o nosso empenho. A gente fazia no início grupos, então eram reuniões por segmento. As empresas eram chamadas por segmento. E neste segmento tinha um líder que, juntamente conosco, organizava a Sexta-feira Especial. Então, a empresa que, por exemplo, supermercado, o empresário que colocasse farinha, o outro tinha que colocar açúcar em promoção. É um produto diferente. Diferente para que não conflitasse ou não... vamos concorrer entre nós, né? Então, isto era impresso, ia no jornal, o jornal que era nosso, né? O tabloide que era distribuído em outras cidades e era tudo entregue manualmente nas cidades, nas casas, enfim, né? Para essa divulgação. São eventos e trabalhos que a gente tem orgulho de dizer que participou, que esteve à frente e que eu só tenho a agradecer e digo, e disse, e diria, e se fosse necessário, eu faria tudo de novo. E com certeza, né, Nelly, é muito trabalhoso, mas é sempre um grande aprendizado, né? E as sextas-feiras especiais marcaram a história de Nova Prata, né? Elas eram esperadas por todos, assim, né? Todo mundo ficava muito ansioso para sair, né? Nas noites de sexta-feiras e ter o comércio aberto com todas essas promoções e com certeza, assim, todo o trabalho que é feito nos bastidores, muitas vezes, não aparece e as pessoas não sabem o quanto se trabalha, né? E tudo isso a gente tem a certeza que você estava ali coordenando todas essas atividades. Nelly, o nosso papo está muito bom, mas agora a gente vai para um breve intervalo comercial para agradecer também todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Mais Mulher aconteça todas as quartas-feiras às 21 horas. É só um minutinho e a gente já volta em instantes. Viver Móveis, ambientes sob medida. Compromisso, tradição e qualidade para transformar sua casa em um lar com móveis feitos especialmente para você.
Visite-nos. Viver Móveis, ambientes sob medida. Estilo em viver. Vargas Clínica Veterinária e Pet Shop. Completa para atender seu pet com banho, tosa, farmácia veterinária, consultas, exames e cirurgias, laser terapia e ozonioterapia. Vargas Clínicas Veterinária e Pet Shop, cuidando sempre de quem nunca esquece de você. Cari Personal Organizer. Organização residencial de todos os ambientes, escritórios, empresas e serviços de organização de pré e pós-mudança. Sua vida mais tranquila e prática com a organização. Casa Nova, Cari Personal Organizer. Organize sua vida e transforme seu espaço. Super Cassol, filial do Super Cassol no antigo Estoque 3 do centro. Uma padaria recheada de sabores te espera. Flores e uma fruteira completa. Tradição e qualidade como você já conhece há mais de 55 anos em Nova Prata. Entrega de rancho grátis no perímetro urbano. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Requinte Enxovais. Descubra a excelência em enxovais para cama, mesa, banho e bebê na Requinte, com qualidade e elegância para todos os momentos da vida. Com fábrica própria e loja em Nova Prata. Siga no Instagram para acompanhar novidades e promoções. @requinteenxovais_NP. Requinte Enxovais, há 29 anos, fazendo a vida mais aconchegante. Espaço terapêutico acolhendo com amor em Vila Flores. Acolhe com terapias holísticas familiares e idosos para harmonizar corpo e mente na melhoria da qualidade de vida na terceira idade. Qualidade de vida através de terapias integrativas. Oral Unique Nova Prata. Uma clínica premium especializada em implantes dentários e próteses. A clínica conta com uma infraestrutura moderna com equipamentos de última geração, profissionais especialistas em todas as áreas, raio-x panorâmico, centro cirúrgico, sala de pós e pré-operatório. Tudo isso para melhor lhe atender e transformar o seu sorriso, para que você possa viver a vida de frente. Estrutura premium para renovar seu sorriso. Padaria Zanotto, desde 1950, servindo a comunidade pratense e regional. Um lugar único, aconchegante, onde todas as receitas são elaboradas com carinho, arte, requinte e qualidade. Padaria e confeitaria Zanotto, te servindo desde 1950. Lojas Regla, viva novos caminhos. São 38 lojas no Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos, vestindo e calçando toda a família gaúcha com as melhores marcas e preços do sul do Brasil. Tudo em 10 vezes, com primeiro pagamento para 60 dias. Consulte informações. Então, estamos de volta com o programa Mais Mulher, na sua 4ª temporada, Centenário de Nova Prata. E hoje nós estamos conversando com a Nelly Salete Toscan Vieira, que foi por muitos anos a secretária executiva da CDL e também uma pessoa que se destaca muito no nosso município e que deixou um legado muito importante no desenvolvimento de Nova Prata. Nelly, nós estávamos conversando sobre as sextas-feiras especiais, que foi uma atividade bem diferenciada que saiu através da CDL e que a população gostava muito, e a população se pergunta, né? Até hoje, eu também me pergunto, por que as sextas-feiras especiais não continuaram acontecendo, não acontecem nos dias atuais? A sexta-feira especial, para daqui a pouco alguém esteja nos escutando e não sabe, ela demandava 2 situações bem importantes. Uma, o empresário participar, ser fiel
as promoções que ele colocava. Então, ele tinha que ter promoções que dessem credibilidade à sua empresa e automaticamente credibilidade para o evento. Porque a CDL trabalhava com o evento em si, Sexta-feira Especial. E o empresário deveria trabalhar com a fidelidade do produto que ele colocasse em promoção. Se hoje é R$5, amanhã ele tem que ser um valor diferente porque é Sexta-feira Especial. E também o horário. Então, a gente teria que trabalhar do horário normal, da abertura, até 22 horas. Esse era o diferencial. Dar oportunidade para as pessoas que trabalham e que não conseguem ir no horário comercial, né? Fazer as compras. Correto. Então, este movimento, assim, era pago por quem participasse da Sexta-feira Especial, mas ele não trazia só benefícios para quem estava participando, e sim para um todo, porque se eu vendo, a indústria produz, né? Movimenta o comércio em si, movimenta a gastronomia, movimenta toda a economia local. Então, eu estava conversando antes, a gente tem que saber que quando algo começa a enfraquecer, é a hora da gente parar, e por vários motivos. A gente tem a questão de credibilidade daquilo que se coloca, então começou a se desgastar o evento. E também a questão do colaborador, que tanto hoje como na época nunca é diferente. A gente sempre tem a questão do colaborador, que tu tem que contar com ele. Certo. Não que não se pudesse fazer revezamento de horário, mas é ter a disponibilidade do colaborador. Então, quando começa a enfraquecer por alguns motivos, é hora de parar. Porque tem um presidente que esteve lá conosco, ele vai lembrar quando eu citar esta palavra, ele disse que a gente tem que lançar alguma coisa que tenha perenidade. E a gente também tem que saber a hora de parar. Então, por um lado, a gente fez uma pesquisa com a UX, em que ela saiu às ruas, e a gente fazia muito esse tipo de trabalho com quem participava. Por certo que o consumidor queria que a Sexta-feira Especial continuasse. Mas a gente, por outro lado, a gente tinha o lojista e quem pagava para que o evento acontecesse, que chegou a hora da gente parar. Então, por consenso de quem estava promovendo e de quem estava contribuindo financeiramente, achamos por bem que era hora da gente encerrar. Quem sabe um dia se retoma, se faz de forma diferente. Porque a gente fez em cada evento, tu imagine 12 anos para ele ter essa continuidade, demandou muito esforço, muito trabalho, muita criatividade, e a gente fez tudo isso. Sendo sexta e sábado, estendendo para sexta e sábado, não todos os meses. Então, foram muitas tentativas para que se mantivesse todo este tempo. Ele ficou 12 anos. 12 anos com esse programa acontecendo. Com esses eventos, com, vamos bastante dizer tempo, assim, bastante tempo, né? Em que o comércio abria suas portas, digamos, ou às 8, às 9, que era horário normal, mas tinha que ficar até às 10 da noite. Uma durabilidade enorme, assim, eu não tinha noção de que tinha ficado tanto tempo esse programa acontecendo. Entra também a questão de segurança, né, Veridiana? Certo. Porque quem está centralizado e que tem lojas ao seu redor abertas, tudo certo. Mas quando você sai de um determinado perímetro, você já não consegue mais uma segurança como os demais, e você também não consegue atrair públicos até o teu estabelecimento por ele estar mais distante. Então, tudo isso é levado em consideração, avaliado, e por isso a mudança. Certo. Produção, nós temos mais algumas imagens que eu gostaria que vocês colocassem para a Nelly poder comentar. Então, ali é minha família, é algo recente, onde tem minha mãe ao centro, com suas filhas, netos e a bisneta. Então, esta é uma foto. Como falei, a gente é muito família. A gente, há mais de 30 anos, tem o hábito de, no domingo, a gente almoçar juntos. Que lindo isso. Isto, a gente já não tem mais nosso pai há mais de 20 anos. Mas a gente mantém a união da família. Uma bênção poder reunir toda a família todos os domingos, né, Nelly? E a sua mãe está com que idade mesmo? Este ano completa 89 anos. 89 anos.
ela teve uma queda, ela teve uma fratura de fêmur há quase 10 anos atrás, então isso hoje dificulta muito a locomoção dela, quase praticamente não sai de casa, ela tem... A atividade dela é rezar e assistir missa. Querida. Então, ali uma foto bem recente. Mandar um grande beijo para ela, né? Um grande abraço, que com certeza ela está nos assistindo nesse momento, né, Nelly? Vamos ver as outras imagens. Ali são eventos que a gente participa. Este é o evento que a gente esteve na Semana Farroupilha. Então, ali com amigos e família, minha cunhada, meu cunhado. Então, num dos momentos da Semana Farroupilha agora do ano passado. Esta é a minha amiga Isaura Orsato, com quem antes eu comentei, com quem eu dividi muitas informações relacionadas ao meu trabalho. Desculpa. E quando uma das primeiras pessoas que eu visitei, depois de não estar mais executiva da CDL, foi ela. Eu fui até Marau, onde ela mora. Meu filho está professor universitário lá, e numa das idas dele para lá, eu combinei com ela que eu iria lá. Então eu fui dar um abraço, como aqueles amigos que não é o tempo e nem a distância que afasta elas do coração. Então, nada especial mesmo, né? Importante também essa troca de experiências, com né? certeza. Uma pessoa ajudando a outra ali, isso é muito bacana. Marido. Isso, no evento alusivo aos 50 anos da CDL, uma das, vamos dizer assim, dos desejos de quando estava na CDL, a gente poder registrar toda a história, porque nos 40 anos a gente remodelou toda a sala de reuniões, quando todos os presidentes, e acredito que ainda hoje, graças a Deus, todos estão ainda vivos. Nos 40 anos, a gente fez uma modernização e a gente tinha todas as nominatas da diretoria. E além das nominatas, a gente colocou a foto de todos eles. A gente conseguiu fazer esse resgate. Então, esta foto ali é dos 50 anos. Então, sempre importante esses registros. Exatamente. Das pessoas que contribuíram, né, para o desenvolvimento da entidade. Ali também no CTG. Ali, comissão organizadora dos 60 anos da entidade. Mesmo a gente não estando assiduamente, né? Não estamos em patronagem, não estamos lá hoje mais dançando no CTG. Mas volta e meia, entidades, elas são movidas por voluntários. Então, eles precisam de voluntários porque os ajudem. Também as entidades todas sofreram com a pandemia. E a gente fez um trabalho de resgate para levar para dentro do CTG muitos momentos, né, de valorização dos primeiros dançarinos. Então, a gente fez um planejamento e em cada momento a gente fez um resgate da história dos 60 anos do Querência do Prata. Eu fui convidada a participar. Então, ali é uma parte da comissão que organizou estes eventos com o patrão, na época, o Jarci Zembruschi e sua esposa. Esta foto também, homenageando a mulher tradicionalista, ela partiu da prefeitura. Foi um momento... E eu vou ser muito sincera e vou pedir desculpas por eu não lembrar quem promoveu exatamente, se foi a Secretaria de Educação, se foi o Legislativo ou o Executivo, mas enfim, a gente esteve homenageada na Câmara de Vereadores como mulher tradicionalista numa Semana Farroupilha. Então ali são todas as pessoas que fizeram história no Querência do Prata. A dona Miriam, que a família dela, desde o seu Reinaldes, foi o patrono homenageado agora nos 60 anos. A dona Miriam, a esposa do seu José Jaques, a esposa do Gilceu Seviero, a Eliana, que hoje está tua colaboradora também. Isso. Então, são pessoas que marcaram história no movimento tradicionalista em Nova Prata. Muito e, com bem certeza, representada essa fora foto, de Nova né? Prata. Mulheres tradicionalistas da cidade. Bem lindo esse registro. E essa homenagem também, né? Muito bacana isso.
Aí também um dos eventos, nos 60 anos do Querência do Prata, ali estamos a comissão, mais alguns integrantes da comissão, e ao meio tem uma amiga do coração ali, a Janete, que quando eu entrei para a CDL, ela era colaboradora do então presidente Mário Busnello. Então até hoje é uma pessoa que é amiga do coração, que eu costumo dizer. E a entidade, né, o Querência do Prata, ele faz parte da história do nosso município também, né? Tem uma história muito bonita ali dentro da cultura gaúcha e se destaca, né, como um grande CTG na nossa cidade. Manter uma entidade, tanto quanto falamos do CTG, 60 anos, falamos da CDL, 50 anos, aos poucos ouvimos a SIC, 85 anos. Elas são mantidas e constituídas, construídas por pessoas voluntárias, né? Exceto quem que está sempre, né? Mas é digno de a gente falar da importância de todas essas pessoas que contribuem, porque não é somente aquele momento, mas é uma história toda, né, de contribuição. E da importância dessas entidades dentro do progresso do nosso município, né? Porque 80, 50, 60 anos, né? Nosso município vai fazer 100 anos. Então, essas entidades se mantêm fortes durante todo esse tempo. E bem importante, Nelly, quando você coloca sobre o voluntariado, né? Que muitas pessoas não sabem, ou não lembram, ou não param para pensar que são pessoas, a maior parte delas, voluntárias, que trabalham e que levam adiante esse sucesso, essas entidades que persistem por tanto tempo aí dentro do nosso município. Aí, então, time da CDL. Isso mesmo, o time onde a camiseta diz faço parte deste time. Então, veja bem, ali um marco bem importante foi quando a gente lançou a pedra fundamental da entidade, foi o ano que começou a construção. Certo. Então foi lançada a pedra fundamental neste evento, justamente neste dia 17 de outubro, em que eu completava 33 anos de executiva. E lhe pegaram entidade de surpresa numa homenagem, porque eu também estava presente, né, Verdade, eu destaquei Foste homenageada nesse dia. Eu destaquei uma foto, porque são tantas as fotos e tantos os momentos, né? Então, como diz uma pessoa, eu já tenho 50 e 11, então a gente tem uma trajetória e muitas fotos a serem mostradas. Tem que escolher alguma que retrate ali todos, porque eu sempre disse e continuarei dizendo, uma vez presidente, sempre presidente, e não menos do que eu citei Claudemir Juste e Mário Busnello, que foram os primeiros com quem eu trabalhei, e finalizei minha trajetória com o Tiago Giareta, que está ali, e muitos que estão ali estiveram presidentes, e que eu adoraria citar o nome de todos eles, mas que eles sintam-se abraçados. E com cada um eu aprendi, amei, e sempre eu os guardarei no coração, porque sempre fui apaixonada e eu só tenho gratidão e agradecer. E como falei antes, todas as oportunidades que eu tive, eu retribuí com o meu trabalho. Eu tenho certeza que eles também têm muito a agradecer a sua eficiência, porque a gente precisa desse suporte, né, para poder liderar uma entidade. Esta é uma foto também de família, que tem minhas duas irmãs e minha família. Como falei, a gente é de família simples, humilde, e que a gente sempre precisou trabalhar muito, que me orgulha de trabalhar para a gente construir. Eu consegui fazer uma universidade aos 45 anos de idade. Então ali já não tinha mais meu pai junto, então tem minha mãe. Então ali uma foto de formatura. Superação, né, Nelly? Nunca é tarde, Nunca é tarde, Muito exatamente. bem, é um exemplo também. É um dos lugares que eu adoro ir, que é praia, né? Mesmo que com chuva, sol, qualquer coisa, a gente repõe energias. E aí o meu eterno companheiro. E realmente, assim, é o eterno companheiro, porque a gente sempre observa que vocês estão sempre muito juntos, né? Em todas as entidades e eventos. E a gente percebe, assim, a cumplicidade que existe entre o casal. Então, assim,
Parabéns também, porque a gente sabe o quanto é difícil uma vida a dois, né? Com certeza. E depois de quanto tempo vocês são casados? Este ano faremos 35 anos de casados. Olha, né? Então, depois de tanto tempo, né? É isso aí. Então, parabéns, que continue, então, essa união. Então, com certeza, a Veri não seria o que eu sou e nem teria me dedicado e trabalhado tanto se eu não tivesse o apoio da família e dos filhos, a quem a gente muitas vezes... Eu dizia, eu tenho que fazer, senão alguém faz por mim. Enquanto eu estiver lá, eu vou fazer. Então, eu não consigo estar pela metade, nem fazer pela metade. Quando eu decidi que era hora de olhar para outros palcos, eu decidi que eu iria sair. Daí, na oportunidade, estavam alguns ex-presidentes e presidentes e me perguntaram quanto tempo nele. 1 ano. E se for necessário, o tempo que for necessário, até mais. Mas lógico que a emoção vem à tona e... Claro, não é fácil. E não é fácil a gente se despedir disso. Mas é necessário. Chega um momento que é necessário. E o melhor momento, ciclo, né? E o melhor momento era aquele em que tudo estava organizado. Então eu quero lembrar aqui uma das pessoas com quem comecei a trabalhar, que foi a Ana Leschmann. Como eu lembrei dos primeiros presidentes, quero lembrar e abraçar e gostaria de citar todas as colegas que trabalharam comigo e que às vezes me chamavam de chefe, eu dizia, eu não sou chefe. E que a gente sentava para juntas decidirmos como fazer, a melhor maneira de fazer. E que hoje ainda está lá a Lisete Grigoletto, que me acompanhou durante toda esta trajetória. A gente teve muitas estagiárias, a entidade era muito simples e não tinha muitos recursos de remunerar. Então, a gente sempre teve que trabalhar e fazer com os recursos que tinha. Então, quero dizer que não fui a melhor, acredito que também não tenha sido a pior, porque eu precisava cobrar, na hora de cobrar, a gente precisava realizar. Mas a gente também, por muitos momentos, a gente confraternizou. Então, vai minha eterna gratidão a todas que comigo ajudaram a construir e a construir o que a gente tem ali, a engrandecer a nossa entidade e fazer por ela o que a gente fez. Linda trajetória, Nelly. Tenho certeza que o seu legado você deixou. E, Nelly, se falando em centenário de Nova Prata, qual a lembrança assim, a mais antiga que você tem da cidade de Nova Prata, assim, que você pode colocar aqui, ó, na minha época, a cidade era desta forma? Na minha época, a gente brincava de cipó, de Cinco Maria, de pular corda, porque onde a gente morava não tinha o progresso que tem hoje, né? Lembro que eu estudei na Escola 11 de Agosto, porque era perto da gente e a gente continuamos morando ali. Um dos pontos turísticos de Nova Prata era a Corsã. E o seu Dallagnol, que trabalhava lá, ele cultivava muitas roseiras. Era muito lindo aquele local. Então eu lembro da Corsã. Eu lembro da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que é um dos lugares que eu sou apaixonada. É um lugar nobre, onde nossa entidade está lá crescendo. Então, Veridiana, das coisas assim mais antigas, é isto. E o progresso, né? Hoje a gente mora numa cidade que é acolhedora, que é hospitaleira, e que a gente torce que ela prospere sempre, né? Que ela prospere sempre. Nelly, e também falando em ano do centenário, que mensagem você gostaria de deixar aqui para as futuras gerações? Veridiana, quando a gente deixa de fazer alguma atividade, certamente a gente sofre com isto. E se ouve de algumas pessoas, alguns conselhos, etc e tal, eu vou deixar 2. Quem a ouvir vai lembrar disso. Os homens passam, mas as obras ficam para sempre, eternizadas para aqueles que delas precisarem. Então, sempre fiz com muito amor e carinho, exercendo minha atividade. E digo para as pessoas, independente da atividade que elas exercem, que façam bem feito. Que amem aquilo que elas fazem.
porque é a forma que a gente tem de mostrar o que a gente é. Então, não é tarde para nada, a gente sempre tem um momento da gente. Se pudéssemos deixar o tempo responder por nós, seria muito mais fácil. Uma das vezes a gente tem que ir além do tempo, né? Nelly, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Foi assim um prazer, uma honra poder conversar, aprender com você. E agradeço também em nome de toda a população pelo legado que você deixou em todos os lugares pelos quais você passou, mas principalmente na CDL, né, nessa entidade tão importante para o desenvolvimento do nosso município. E siga, então, olhando para outros palcos, né? Vou gravar essa frase, né? Para outros palcos, sendo essa pessoa inspiradora, essa mulher guerreira, né? Que você é. Então, a gente agradece muito mesmo a sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram hoje aprenderam muito contigo. Então, muito obrigada, Nelly. Obrigada a você, Veridiana. Obrigada à Conecta que me convidou. E eu encerro com uma qualificação que eu vi hoje, quando eu disse que eu viria aqui. Alguém me diz, celebridade. Eu acho que sim, que nós somos celebridade. Porque hoje eu estou colaboradora do Jornal Correio Livre. Então, você veja que por todos esses palcos da vida que a gente passou, hoje eu retorno vendendo novas assinaturas do Jornal Correio Livre, uma oportunidade que me deram, e isso não muda a personalidade, é a pessoa que a gente é. Então, por isso, amar o que se faz é o que nos torna, é o que faz com que sejamos o que somos. Então, minha gratidão também às minhas colegas hoje lá do Jornal Correio Livre. Muito bem. Então a gente chega ao final de mais um programa Mais Mulher, nessa 4ª temporada, centenário de Nova Prata, agradecendo a todos os nossos patrocinadores. Muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um programa inédito. Boa noite.